Fala turma, tudo certo? Pessoal, então hoje aqui eu vou mostrar para vocês como criar e editar gráficos de barras. Hoje um exemplo mais simples e provavelmente aí nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês. A gente deve fazer também uma playlist somente aí para os gráficos de barras, tá? Daí eu vou mostrar para vocês outros exemplos com outras funções aí que a gente pode estar combinando para gerar esses gráficos de barra, utilizando aí o pacote básico do R, ok? Bom, para o exemplo de hoje eu vou gerar aqui um conjunto de dados onde simulando aí, né, como se fosse um experimento aí, onde a gente tem 5 tratamentos diferentes e tem aí a resposta quanto à produção. E daí vocês podem imaginar, sei lá, produção de milho, né, em quilos, ok? Bom, cada um desses tratamentos, eles vão conter aí 4 repetições, tá? E aí cada uma das repetições aí, ou melhor dizendo, cada um dos valores de produção de cada uma dessas repetições, elas vão ser apresentadas aqui, tá? Nessas linhas, ok? Então cada linha aqui seria um tratamento com os valores de repetição. Eu vou gerar os tratamentos através dessa linha aqui, tá? Então nessa linha aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou repetindo a letra T e eu vou combinar ela com o valor de 1 a 5 e ela vai se repetir também a cada 4 vezes, ok? Então se eu rodar aqui, ó, e eu pedir para que ele me apresente somente, né, o que seria tratamentos que eu acabei de criar, eu der Enter, ele vai mostrar para mim aqui, ó, eu vou ter T1 até T5, sendo que cada um deles vai estar se repetindo 4 vezes, ok? Daí eu vou gerar um outro vetor aqui, ó, chamado produção, tá? E eu posso combinar esses dois vetores, tá, de informações dentro de um data frame. E aí quando rodar, eu vou ter aqui, ó, o meu data frame com as minhas 20 linhas de informação, tá? Combinando, né? Combinando aqui o que seria os dados do tratamento T1 com também os dados do tratamento T2, T3, T4 e T5, ok? Aqui embaixo eu vou usar a função TEP somente para que eu possa fazer o cálculo das médias, e aí eu vou armazenar os resultados de médias nessa variável aqui, né, no meu objeto médias. Então quando eu rodar, ele vai me dar aqui um alerta de mensagem, mas se eu continuar aqui visualizando, que seriam as minhas médias, ele já vai mostrar para mim, ó, T1 tem 44,25, T2 127,25 e assim por diante até o T5. Eu vou armazenar também como informação aqui de variação os dados dos desvios padrões, tá? Então vou utilizar novamente a função TEP, utilizando aqui ao final, né, aplicando a ela, né, na função TEP ao final, a função SD, né, que é a função de desvio padrão. E aí eu vou armazenar os resultados nessa variável que eu estou chamando de desvios, tá? E aí daí se eu quiser, vamos lá, rodou, visualizou, beleza, já tenho aqui os desvios. Bom, pessoal, para que a gente comece a rodar aqui ou gerar, né, os nossos gráficos de barra, eu posso utilizar simplesmente a função barra plot e dentro dela colocar aqui os valores, né, ou o meu conjunto de dados de médias, tá? Então se eu chamar aqui a minha variável médias dentro de barra plot, eu já tenho aqui o meu gráfico de barras no formato mais simples, tá? Beleza, então tenho ele aqui com cores cinzas, tá? Bom, eu posso alterar a cor, por exemplo? Posso, se eu colocar aqui, por exemplo, white, e daí eu rodar, eu tenho aqui o meu gráfico agora com o preenchimento em branco, ok? Eu quero alterar, por exemplo, a borda, então eu posso colocar aqui o argumento border, e dentro dele eu colocar o green. Então, quando eu rodo, eu tenho aqui o preenchimento em azul, por quê? Porque eu alterei agora, correto? Coloquei um blue. E coloquei as bordas em verde, joia? Aqui mais à frente eu vou colocar os rótulos do eixo Y e do eixo X e do eixo Y, tá? Onde eu vou colocar aqui no eixo X os tratamentos, justamente para identificar aqui os tratamentos do meu gráfico, e no eixo Y, que é a representação das médias de produção, eu vou colocar como produção, e eu estou simulando aqui que seria uma produção em quilos, tá? Beleza? Daí eu alterei também aqui as cores, tá vendo? Eu coloquei um Steel Blue, que é o nome de uma cor aqui que a gente pode utilizar dentro do R, e o Cyan 4 como o preenchimento. Bom, eu quero também deixar esses números aqui, ó, do eixo Y, né? Eu quero deixar eles numa orientação mais horizontal, né? Deixar ele na horizontal, né? Definitivamente. Então eu vou colocar aqui o argumento less e igualar ele a 1. E aí a gente vai ter aqui a orientação dele na horizontal, tá? Bom, eu posso também alterar a orientação das minhas barras. Enquanto elas estão aqui na vertical, eu posso colocar elas na horizontal, colocando esse argumento aqui, ó, horis, e igualar ele a true. Então quando eu rodo aqui, eu tenho agora minhas barras, tá vendo? Na horizontal, ok? Lógico, eu deveria também estar alterando aqui, né, o rótulo. Então aqui seria produção, agora iria para o eixo Y e tratamentos. Ou produção para o eixo X e tratamentos para o eixo Y, ok? Beleza. Bom, uma outra forma de preenchimento que eu posso colocar é linhas, né? Colocando linhas aqui, e essas linhas, a gente pode também trabalhar isso um pouco melhor em outros vídeos, para que vocês possam entender como que vocês podem estar diferenciando também as diferentes barras que vocês têm dentro do seu gráfico. E aí eu coloquei o argumento aqui, density. Dentro do argumento eu coloquei um valor 40, e esse valor, quanto maior, maior vai ser a densidade de linhas que o seu gráfico vai apresentar. Okay? Agora, novamente, eu tenho as barras na vertical. Por quê? Porque eu coloquei aqui no argumento horis um valor igual a false, tá?
Aqui no nosso próximo exemplo, a gente vai colocar também, ou melhor dizendo, a gente vai editar, né, o espaçamento entre as barras. Então, quando eu coloco 0,5 aqui ó, de espaçamento, ele vai aumentar o espaçamento entre as minhas barras. Ok? E eu posso colocar, por exemplo, um 0,3. Se eu colocar 0,3, ele vai diminuir um pouco. Ok? Então, vocês podem brincar aqui com esses valores e ver como que eles vão se alterar ou como o visual do seu gráfico ele vai ficar alterado. Ok? A partir daqui, eu coloquei como opção aí para separar do decimal a vírgula, tá? Eu já vou fazer alguns ajustes aqui no gráfico. E logo abaixo eu vou combinar a minha função, né, o meu bar plot, com a função abline, tá? O que, é que eu estou fazendo aqui também, né? É importante, ó, eu estou igualando o meu bar plot a bar. Porém, eu poderia dar outro nome aqui, sei lá, tipo gráfico, sei lá, pode ser. E aí, o que é que esse gráfico, né, essa variável gráfico vai fazer? Ela vai armazenar as coordenadas do eixo X aqui das minhas barras. Mais precisamente, ela vai armazenar o ponto central de cada uma dessas barras. Tá joia? E aí eu vou utilizar essa informação aqui, ó, gráfico, e vou aplicar ela aqui ó, nas coordenadas para que eu possa colocar o texto, né, ou para que eu possa aplicar textos acima aqui das minhas barras ou nas minhas orientações aqui de acordo com as coordenadas das minhas barras. Então, o primeiro argumento aqui da minha função text é a coordenada do eixo x, que eu capturei aplicando aqui, ó, igualando o meu gráfico, né, o meu bar plot a gráfico, ok? A minha próxima coordenada são os valores de média, né? Então são as alturas, ou a coordenada do eixo y. E daí o que eu estou falando aqui para ele, né, para essa função text? Eu quero que os rótulos que vão ser colocados aqui, ou os textos, eles sejam justamente os valores de média. Por isso que eu estou igualando aqui a médias. Tá? Então vamos rodar isso aqui. Ó. Primeiro eu vou definir aqui o decimal. Vou rodar o bar plot, ele já vai ser gerado e também vai armazenar os valores das coordenadas do eixo x desse gráfico nessa variável que eu estou chamando aqui de gráfico. Tá? Então eu rodo. Aqui tem que colocar com médias sem acento e minúsculo. Então eu rodo. Joia, já tenho o meu gráfico aqui. Ok? Inclusive, aqui eu coloquei também a definição do ponto mínimo, do ponto máximo aqui, ou da escala, né, do meu eixo y, tá? Então ele vai de 0 a 200. E agora eu vou colocar o abline. Esse abline aqui, ele vai colocar vai preencher aqui, né, o meu eixo x, tá? Ele vai passar uma linha aqui, ó, beleza? E agora eu vou colocar o texto. E esse texto vai ser colocado onde? De acordo com as coordenadas que eu passei para ele aqui, ó, do gráfico, tá? Que eu chamei aqui, ó, chamei de gráfico. E também das médias, que vai ser a minha coordenada y aqui, ok? Então, quando eu colocar, ó, vou ter os valores de média sendo plotados aqui, ó, nas coordenadas que eu defini. Joia? Bom, Danilo, mas isso aqui ficou em cima da barra, tal, seria legal colocar um pouco mais acima. Joia? Então, você aumenta um pouquinho a coordenada aqui a coordenada y, né? Então, eu coloquei aqui 1 mais 10, ok? Então, vamos gerar novamente aqui o nosso gráfico, vamos chamar ele novamente aqui, ó, de gráfico. Opa, aqui. Vamos colocar aqui no text também gráfico. Aqui eu vou chamar de médias, joia? Então eu vou rodar, gerei novamente meu gráfico, vou colocar o abline, e agora eu vou colocar o texto, porém com um valor de mais 10 aqui, para que eu possa subir os valores de média para cima aqui das minhas barras, ok? Então quando eu rodar, ó, volta aqui, roda novamente, beleza, eles já ficam mais acima, joia? Então fica assim agora. Bom, aí eu quero agora, deixa eu ver aqui, colocar os gráficos não, as barras, né, de desvio padrão, tá? Vou representar aqui o desvio padrão. Então vou utilizar aquela função, arrows. Lembra quando a gente utilizou essa função aqui lá nos vídeos dos plots, né, dos gráficos de dispersão? Então vou colocar aqui agora, tá? Lembrando aqui de colocar desvio em minúsculo, já que a gente chamou de desvios aqui, ó, só que foi todo em minúsculo, tá? Então volta aqui. E aí, o que é que eu coloco aqui, né? O primeiro argumento, né, são as coordenadas do eixo x. Segundo argumento, são as coordenadas y, só que aí eu somo ela com os desvios, ok? Depois eu coloco novamente as coordenadas do eixo x, coloco de novo as coordenadas do eixo y, só que agora eu vou diminuir o valor de desvio, ok? Aqui eu vou colocar o comprimento, que vai ficar a linha de representação aqui das minhas variações. Deixa eu só rodar aqui para a gente visualizar. Então, aqui eu vou ter que chamar de médias também. Joia, já estou aqui com o meu gráfico. Agora eu vou colocar o abline. Beleza, tem a minha linha. E agora eu vou colocar a barra de desvios, tá? Então, colocando aqui, ó, desvios positivos e desvios negativos, ok? Bom, esse lente aqui, ele vai indicar qual vai ser o comprimento dessa linha horizontalmente. O ângulo aqui, ele vai colocar aqui, essas barras de desvio, elas vão ficar nesse sentido vertical, já que eu coloquei um ângulo de 90 graus. E esse código aqui, ele vai indicar quantas barrinhas que vão estar aparecendo aqui. Quando eu coloco o código 3, ele está botando barrinha em cima, barrinha embaixo e barrinha no centro, ok?
Vocês podem experimentar para ver como que vai ficar, como que ficaria com outros valores sendo colocados aqui no lugar do 3, do 90, do 0.1. Joia? Bom, eu posso plotar novamente aqui o texto. Aqui estou inclusive colocando como, deixa eu só colocar aqui, ó, gráfico como coordenada do eixo X. E a coordenada do eixo Y eu estou colocando 10 para todo mundo. Por quê? Porque eles sempre vão aparecer agora aqui embaixo. Ó, tá? Então vamos lá. Agora tem esses valores aqui embaixo. Por quê? Se eu colocar aqui em cima, pode ficar meio confuso, sabe? Em cima dos desvios. Então coloco aqui embaixo. A pessoa olha o gráfico, já entende aqui que são os valores, né, das barras, né, de altura das barras, ou aqui no caso da produção em quilos. E aí eu coloquei um último exemplo aqui, onde a gente faz a edição do texto, colocando aqui embaixo, simulando como se a gente tivesse feito aí um teste de médias, tá? Nas variâncias, depois o teste de média. E aí eu vou colocar aqui a representação das letras que indicariam se há diferença ou não entre os valores obtidos aí de produção, tá? Então vou colocar aqui também igualado a gráfico, tá? Aqui também e aqui também. Bom, aqui eu organizei somente para eu colocar essa função PEST, que ela faz a concatenação, né, dos valores de média com as letras que eu quero que representem aí se há diferença ou que foram obtidas, né, num caso de teste de média. Lembrando que isso aqui eu não fiz o teste de média, só estou fazendo aqui só para mostrar para vocês como que a gente poderia fazer a edição, tá? Então eu rodo isso aqui, eu tenho o meu gráfico de barras, rodo novamente, eu vou colocar o outline, rodo mais uma vez, eu vou colocar as barras de desvio, e por último aqui eu vou colocar os valores de média, e ao lado de cada um do valor de média eu vou ter aqui a letra sendo concatenada com esse valor numérico, ok? E ele vai ser plotado, aqui embaixo. Joia? Então tá aí, é uma forma que você pode criar um gráfico aí no R, para de repente colocar no trabalho aí de vocês, tá? Um trabalho técnico, um trabalho científico. Beleza, pessoal, então a gente se vê aí no próximo vídeo.